Eu vou ensinar uma coisa para vocês. Quando nós entramos na presença de Deus, muitas novidades entram na nossa vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você não imagina. Mas toda vez que você entra na presença de Deus, novidades entram na sua vida. Ou seja, preste atenção. Tudo que nós plantamos, há um tempo para colhermos. Lá no sul, tem muita plantação de soja e de arroz. E eu ficava observando como que eles trabalhavam na terra. Havia um tempo de planta, depois o crescimento da planta, o cuidar da planta, para depois colher. E eu ficava pensando, eu que sou ansioso não daria certo com isso. Porque a gente quer resultados imediatos. Mas a pessoa que é do campo, que é do interior, sabe? Ela é preparada para aquilo, porque ela planta, depois ela tem o tempo do cuidado, e depois ela torce, ela ora a Deus para ter uma boa colheita. Mas a nossa vontade é plantar hoje e já colher amanhã. O que diz naquela parábola que nós lemos no início? Diz que os servos da casa, eles acabaram dormindo. E entrou o inimigo, furtivamente, e plantou o joio no meio do trigo. Ou seja, eles não dormiram por um dia só. Eles dormiram por vários dias. Eu quero que você guarde muito bem o que eu vou lhe ensinar agora também. Todo tempo que você passa dormindo espiritualmente, você pode não ver, mas que o inimigo está trabalhando de uma maneira, sabe, dedicada contra você, você nem imagina. É mesmo, irmão. Você tem que entender, o tempo que você passa dormindo na fé, dormindo espiritualmente, o tempo que você ignora a oração, ignora a busca por Deus, porque todos nós, e isso aqui sem exceção, eu não vou dar uma de crente aqui para vocês, todos nós, a Bíblia diz que enfrentamos tempos de verão e tempos de inverno. E nós temos que aprender a administrar o tempo. Porque se você não se der conta de que no inverno você precisa buscar lã, um lugar que aquece, vestir lã, vestir a presença de Deus, para te aquecer nos dias frios, certamente o inimigo lhe pegará desprevenido. Tempo é tudo, diga comigo, tempo é tudo. Há um ritmo para todas as coisas. Agora eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado, só podemos frutificar em uma estação. Ou seja, há frutas que a gente só pode comer elas no verão. Hoje, com a tecnologia que existe, você consegue comer as frutas do verão no inverno. É só ter uma boa estufa. Ou até mesmo pegar de outra região. Pode. Só que esse não é o natural. Esse não é o natural. Ou seja, Deus preparou as frutas para cada estação, porque há tempos de dar frutos
E há tempos que é decair folhas, de talvez podar aquela arvorezinha, para que ela dê mais frutos. O que você está dizendo, profeta? Aproveita os tempos de frutificação. Aproveita tempos que você está ganhando muito dinheiro, para você fazer bastante negócio, para você juntar. Aproveita tempos aonde você está mergulhando na unção, aonde Deus está falando muito com você. Aproveita esses tempos de frutificação. Aproveita as oportunidades que você está tendo. Tempos de frutificação. Você tem que aprender a administrar o tempo. E eu digo uma coisa para vocês: tem muita gente, que está vivendo atrasado, mesmo com a hora certa. Eu vou repetir: tem muita gente que está atrasado, mas que está com a hora certa. É por isso que nós temos que pedir a Deus: Deus, me ajuda a ver o futuro, para que eu consiga a ver as coisas à frente de muita gente. Sabe, não é de Deus que a gente esteja sempre atrás. Então todo mundo entra primeiro, e você sabe, quem entra primeiro ganha mais. Não é verdade isso? Quem descobre algumas coisas primeiro, não adianta, ele vai ganhar mais do que todo mundo. Essa é a verdade, querido. Ou seja, nós não podemos viver atrasados no tempo de hoje, no time, porque o tempo é tudo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você não pode viver atrasado. Aproveite os tempos de frutificação. Tem gente que não aproveita, sabe, a juventude que tem. Eu estava em Camboriú, muito cansado, extremamente cansado. Extremamente cansado. Assim, de 15 dias sem parar. E daí eu estava sentado na antessala do evento com o pastor Irineu e estava chorando as minhas mágoas para ele. E eu dizendo: pastor, eu tenho que descansar mais, eu estou pensando em viver na montanha. Estou pensando em viver na montanha e tirar um tempo sabático, porque hoje é bem comum as pessoas tirarem um tempo sabático. E o pastor Irineu, com aquela paciência dele, me ouvindo, né? É um pastor para mim. E daqui a pouco minha esposa entra na conversa: mas, ô pastor, ele é novo, né? Aí arrebenta a gente. Aí a gente se recompõe, né? Mas ela está certo. Ou seja, muitas vezes nós perdemos tempo. Nós perdemos tempo porque nos esquecemos que o tempo que Deus está nos dando é o tempo da frutificação. Enquanto você é jovem, você tem que frutificar bastante, porque vai chegar dias que você não vai ter a mesma energia. Vai ter dias que você não vai ter a mesma cabeça, e não adianta pensar o contrário. Sabe? Ou seja, nós temos que entender que Deus nos dá tempos e tempos. E se você está vivendo um tempo de frutificação, não é tempo de aposentadoria. Porque hoje a moda é: vou ganhar bastante dinheiro para me aposentar cedo. Você pensa que é esse todo o propósito que Deus tem na tua vida? Você está enganado. Esse é o começo. Há coisas maiores que você vai realizar. Diz para a pessoa que está do seu lado: no tempo de frutificar, não aposente as chuteiras. Agora, o inimigo plantou a semente ruim enquanto eles dormiam. Há pessoas que não entendem. Elas dizem assim: puxa, que luta eu estou enfrentando na minha vida.
Quanto mais eu busco Deus, mais luta aparece. Está enganado. A luta já estava ali. O joio foi plantado enquanto tu dormia. Se nós pegarmos essa árvore aqui, embaixo do solo vai haver muitas raízes. E se eu plantar mais de um tipo de erva ou de árvore, vegetação ao redor dela, embaixo dela, todas as suas raízes vão se emaranhar. Diga comigo, emaranhar. Ou seja, há coisas que o inimigo plantou enquanto você dormia, mas está ali junto com a outra raiz. A raiz de Deus, a raiz do trigo e a raiz do joio. É por isso que o Senhor disse: não arranquem agora o joio, porque senão vocês vão arrancar o trigo junto. O Senhor disse: espera, vai chegar o dia que vai haver separação do trigo para o joio. Sabe o que Deus está dizendo? Você vai entrar num processo do Espírito Santo, que quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Aquilo que foi plantado enquanto você dormia, vai ser arrancado no tempo de Deus. É por isso que eu não posso dormir de novo, porque 20 anos dormindo, 30 anos dormindo, 40 anos dormindo, é o tempo que o inimigo plantou muito. E agora eu tenho que deixar Deus arrancar todo esse joio que está misturado com o trigo. O plantio do bem não nos isenta da presença do mal. Você pode plantar muita coisa boa, só que o mal também, ele foi plantado no tempo que você estava dormindo. Agora você vai parar de plantar o bem, porque está colhendo o mal. Você diz assim: eu não plantei isso para estar colhendo, mas dormiu. Dormiu. Não buscava a Deus. E o inimigo foi plantando coisa lá dentro da casa. O inimigo foi plantando coisa dentro da empresa. O inimigo foi plantando coisa dentro do casamento. Dorme para ver. Eita Deus, eu estou quase no mesmo espírito já. Diz para a pessoa que está do seu lado aí. Diz assim para ela: não durma. E uma coisa interessante, quando você planta a semente primeiro, ela cresce para baixo, e depois para cima. Essa árvore, para se tornar isso, primeiro ela foi para baixo, e depois ela veio para cima. Olha esse segredo espiritual aqui. Quando Deus está fazendo uma obra na nossa vida, o processo correto é: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Não tenta te promover, não tenta fazer coisa que Deus não te mandou para fazer. Vai em obediência à voz de Deus, dia a dia obedecendo, dia a dia honrando a Deus, honrando teus pais, honrando teus líderes espirituais, honrando o teu patrão, honrando o lugar. Eu coloquei, não sei se foi ontem ou se foi hoje, mas ontem eu postei uma coisa que é muito verdade. Dê o máximo de si no lugar que você trabalha. E se o homem não te reconhecer, não se preocupe,
Continue agradando a Deus lá e fazendo o teu melhor. Porque se o homem não te reconhecer, Deus te tira de lá. E o que o homem não te reconheceu, Deus vai reconhecer. Não dá para plantar o trigo e colhê-lo no mesmo dia para fazer um pão. Existe um processo que eu preciso suportar para que eu chegue no meu propósito. Plantei hoje arroz e já quero colocar na minha panela de noite, não vai dar. Tem um processo. E o processo tem que ser suportado. Você já viu? Olha, nós temos que orar por todos que plantam no nosso Brasil. Nosso Brasil é um país muito rico, mas tem muita gente trabalhadora. Porque não é fácil, gente. Eu que acompanhei de perto, eu vim do interior, eu acompanhei de perto. Sabe, quem trabalha no interior, eles trabalham muito, é sol a sol. Você cumprimenta as mãos deles, a mão deles dá duas da minha, toda muitas vezes rachada, machucada, de trabalhar com a terra, sabe? Para que a gente tenha o que comprar no supermercado, na feira, na fruteira. Tem muita gente trabalhando de sol a sol. Então o processo que para nós é fácil ir lá e pagar 2, 3 reais por quilo de uma coisa, ou 10, seja lá o que for, aquilo teve um processo por trás, para chegar na nossa mesa. O que você está dizendo, profeta? Eu quero dizer que, para tudo aquilo que Deus vai fazer na tua vida, para tudo aquilo que Deus vai fazer na minha vida, tem um processo que a gente tem que aguentar o tranco. Diz para a pessoa que está do seu lado, você não pode desistir na primeira curva. Quem veio de uma família de agricultores aqui, levanta a mão. Você sabe o que eu estou falando então? Você sabe o que eu estou falando. Existe um processo. Mas quando é o tempo da colheita, que alegria. E o bom mesmo é quando fecha a conta no positivo. É por isso que nós temos que entender que o processo tem que ser suportado. Não adianta você abandonar. Sabe, as pessoas hoje elas abandonam o trabalho, mas você não vê um lavoureiro abandonar a lavoura. Porque ele compreendeu, existe um processo que eu tenho que aguentar. Tem um processo que tu tem que aguentar. Tem um processo que tu tem que aguentar. Talvez você esteja com muita luta hoje no teu trabalho. Muita luta dentro de casa do teu casamento. Muita luta para te manter na fé. Mas Deus manda dizer para você, aguenta o processo. Porque eu estou trabalhando. Aguenta o processo. Aguenta o processo. O processo não é fácil para ninguém. E a Bíblia diz que nós temos um ajudador, que é o Espírito Santo. Quando o processo estiver grande, a carga estiver pesada, entre no teu quarto e diz, Espírito Santo, o processo está dolorido, está ruim de aguentar. E o Espírito Santo vai dizer para você, estou contigo. Eu vou atravessar esse vale contigo. Deus está falando para alguém aqui que está enfrentando, sabe, dureza no processo. Deus diz assim para você, estou contigo. Estou contigo, estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, e tu vai conseguir. Diz para a pessoa que está do seu lado, Ele está contigo e tu vai conseguir. É por isso que a Bíblia diz, os que confiam no Senhor renovarão suas forças.
Esse mundo quer nos derrubar de todo jeito. As notícias, nós pensamos que a injustiça vai prevalecer. E eu quero dizer uma coisa para vocês: quando você clama pela justiça de Deus, a injustiça, ela não prevalece. Estamos clamando: Senhor, queremos tua justiça. Queremos tua justiça. Tu és a nossa justiça, tu és o juiz de toda a terra. Você está entendendo? Tem gente que está aqui nessa manhã que foi injustiçado pelos homens. Tem gente que está sofrendo isso na pele hoje. Mas Deus manda dizer para você: ei, eu sou o juiz de toda a terra. Coloca nas minhas mãos. Se vós, sendo infiéis, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará bem àqueles que clamam a Ele dia e noite, pedindo por justiça. Diga comigo: potencial. Sempre que a semente tiver um grande potencial, o inimigo vai querer marcar o território com caos e com calamidade. Os lavoureiros plantaram, dormiram, e quando eles dormiram, o inimigo entrou, porque viu potencial na lavoura deles. Você não estaria sendo atacado no teu território se não houvesse potencial na tua vida. Essa guerra na tua mente, essas lutas que você enfrenta com você mesmo, você pensa quem que está tentando você? Sabe por que o inimigo está tão interessado em lançar esse monte de tentação na sua vida, lutas, pressões? É porque ele viu o potencial. Ele viu isso aqui, ó. Ele começou a ver: este homem, esta mulher tem potencial de servir a muitos. Aleluia. O diabo não aguenta sonhadores, não aguenta homens ou mulheres que honrem a Deus. Tentaram matar José, e Deus o chamou da prisão. Tentaram esconder Davi, e Deus o chamou detrás das malhadas. Tentaram matar Moisés, e Deus o chamou do deserto. Tentaram matar Jesus, e ao terceiro dia, no domingo pela manhã, quando as mulheres foram ao túmulo, o Espírito do Senhor o chamou dos mortos. E o Senhor manda dizer para você: ei, eu te chamei, eu te chamei, eu te chamei, eu te chamei, eu te chamei. Diz para a pessoa que está ao seu lado: tem potencial na tua vida. A guerra na tua família, você não sabe, tem potencial na tua família. Está entendendo, mãe, por que você não pode parar de interceder pela tua casa? Tentaram matar teu filho mais de uma vez, e sabe por quê? Tem potencial dentro da tua casa.
E você que tem lutado com pensamentos de morte, sabe por que desses pensamentos? Porque o diabo está tentando matar o teu potencial, está tentando matar o que Deus colocou na tua vida. Porque o que Deus colocou na tua vida vai servir muita gente, vai servir muita gente, vai servir muita gente. Você não imagina, aleluia!